aquele jogo contra o Palmeiras, eu acho que ali sacramentou aquele 5-0 no Olímpico. O Palmeiras tinha um timaço, mas não respirou, né? Não respirou no Olímpico. Porque era bola pro Jardel e era bola pra rede. Tanto é que uma hora o Sérgio consegue defender na primeira intervenção. E o Jardel, pra te ver, o Jardel é uma fase iluminada do cara, né? Porque a bola volta e ele vai de cabeça. Parece um chute, cara. Então, assim, eu acho que esse Grêmio era para ser campeão, né? Eu acho que quando existe aquela questão da liga, mas existe também sorte. Mas no Grêmio, acho que tudo dava certo. Né? Era sorte de campeão. É sorte de campeão. E tanto é que esse jogo do Grêmio, o Palmeiras depois, no jogo da volta, ganhou, né? 5-1. Mas o Jardel, né, provando que era um artilheiro mesmo, faz um gol meio de joelho, canela. Bem de carreira. Logo na saída de jogo. Estava assistindo onde esse jogo aí, João? O Grêmio e Palmeiras? O jogo da volta lá no Palestra Itália. Estava assistindo aqui, nessa casa aqui. Como assistiu o título de 96 também, da Portuguesa, aqui. Sem sombra de dúvida, foi uma alegria muito grande, porque aqui tinha vários muitos aqui, e nós estamos perdendo as ganhas de 1-0, e o Palmeiras, como nós citamos antes, tinha uma seleção. Era Marcos, Rivaldo, Edmundo, Roberto Carlos, era uma seleção brasileira. E nós nos preparamos, nós nos preparamos. Até a gente brincou depois que nós ganhamos, se tivesse mais 5 minutos nós podíamos ir fora. Porque o Palmeiras veio com tudo. Ele veio tomou conta do jogo. Tudo. Fez gols para ele. Eu até, na época eu morava em Maringá, eu morava num prédio que a maioria era palmeirense. Assim, a piazada da minha época era todo palmeirense. E gremista não tinha, era só eu gremista, né, cara? E eu lembro que nós assistimos um jogo meio junto, assim, mas foi um sofrimento, cara. Eu tô lá na casa do meu irmão, do Jefferson lá. Conheceu ele. Ô Jefferson, um abraço pra você. A gente viu lá. Também foi um sofrimento muito grande lá. Quando o Palmeiras fez aquele quinto gol, o que passa na cabeça do torcedor, Rogério? Sufoco danado. Acabou o jogo. Tá 2 minutos. Eu acredito que o primeiro gol do Jardel lá deu uma relaxada no time. A hora que fez o terceiro, aí ele deu uma acordada, mas ele já... Eu acho que ele veio pra cima, ele animou o Palmeiras veio pra cima. Né? Essa questão do gol do Jardel nos primeiros minutos, relaxa mesmo, pô, já tem 5, né? Já tem 6 a 0. Quando o Palmeiras faz o quinto gol aí, Claudião, o que passa aí na cabeça do torcedor aí? Realmente, eu tive que contar uma coisa assim, um acontecimento que eu conheci o irmão do Pereirão, do famoso Arco Pereirão, que era militar lá no sul. Me encontrei com ele um dia lá e disse, olha, seguinte, meu irmão não gosta de vocês. Lá no hotel, almocei com o cara, lá em Juiz. Foi o dia do jogo. Foi o dia do jogo. Meu irmão do Pereirão. Que barra, hein? O cara me falou isso, mas será que você não? Meu irmão não gosta, vocês são um risco disso. Mas como é que ele apita tantos jogos nossos? Lembra quantos jogos apitaram? O Palmeiras era o Pereirão. É incrível. Outro jogador do Grêmio que a torcida lembra com muito carinho é o Arilson, né? O Arilson esteve na seleção e jogou muito, inclusive no 5-0 contra o Palmeiras no Olímpico, ele que começou, né? Teve o gol do Arilson também, que ele chutou a bola resbala no Mancuso, né? E encobre o Sérgio. E esse Arilson também tem uma contribuição boa, né? O Arilson foi um jogador, teve seu nome honrado no Grêmio, ele chegou à seleção brasileira, jogando no Grêmio. Ele deu essa contribuição muito boa no Grêmio. Foi um grande jogador. O Paulo sempre, não sei o que houve, o Arilson. Não, acho que foi bom. Ele foi um bom jogador. Ele abandonou a seleção na época, né? Abandonou. Você aceitou o banco lá. Mas eu perguntaria para ti, Kleber, o seguinte, hoje em dia tem toda essa questão de comportamento, tem profissionais em todos os clubes, mas antigamente os caras, nada contra quem toma, os caras parece que tomavam um gole a mais, mas faziam acontecer, cara. O que acontece? Hoje os caras não tomam, mas não tomam um golezinho, né? E também não desenvolvem. E não desenvolvem futebol. Sei lá, mas o futebol hoje partiu mais pro lado do dinheiro Mas mesmo. agora, E, na verdade, o cara vestia a camiseta, podia o cara pegar e podia até tomar algumas aí, sair à noite, mas no outro dia ele estava comprometido com o time, ia lá vestir a camiseta e fazer papel. E fazia, né? Fazia. Hoje o cara ganha lá, sei lá, R$1 milhão por mês. O cara fica ali, cuidado ali, todo cuidado e ao mesmo tempo depois não, chega lá e não produz em campo. Ao craque imortal, soube seu nome levar, hoje com o mesmo ideal, nós sabemos te honrar, até a pé nós iremos.
nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Kleber Maturana Della Rosa. Esse Grêmio teve vários craques. Destacamos aqui Paulo Nunes, Jardel, o Luiz Carlos Goiano, falamos aqui do Diabo Loiro, né? Esse Diabo Loiro, pra mim, o Diabo Loiro arrebentava, né? E ele falava, né? O Filipão, todo mundo tá vindo pra oração lá, ele falou, professor, eu vou dar uma olhada ali pro Luiz Carlos Goiano. Não, vem por você. Ele falou pra ele, não. Eu tenho que ter alguém nesse grupo aí pra me ajudar. Tem que ter um fora. Mas, ô Kleber, eu preciso que destaque só apenas um. Te marcou aí que você, quando tu lembra desse cara, falou, esse cara representou meu Grêmio, ídolo para sempre. Quem que é esse cara de Grêmio dos anos 90? Os anos 90 para nós é o Jardel, né? Mas eu, que nós jamais vamos esquecer, é o Renato Gaúcho também. O Renato, jamais vamos esquecer, né? Não tem como esquecer. Quem que é mais ídolo? Darley, Jardel ou o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. Na tua opinião, já, quem que é mais ídolo no Grêmio? Entre todos esses aí. Darley, Rivarola, o próprio Dinho, o Paulo Nunes. Mas quem que é o ídolo, na tua opinião? Pra ti? Da minha geração, que eu não consegui acompanhar, né? O meu Jardel. Jardel, né? Sempre foi. Teu Ricardo. Eu não acompanhei o Renato Gaúcho também, né? Vai seguir ele nas redes sociais. Então, na minha opinião, é Jardel, né? Jardel. João Carlos Mino. Essa camisa que o João tá vestindo aqui, de que ano que é, João? 83. Essa aqui, quando o Hamburgo viu, tremeu, né? Tanto é que o Renato cortou pros dois lados, né? Não, o Renato não teve uma participação só na conquista mundial. Ele teve na campanha da Libertadores. Inclusive, o último gol, que nós ganhamos 2-1 do Penharol, ele cruzou uma bola aos 44 segundos do tempo, sem ângulo, no fundo, lá na ponta direita, cruzou e o César fez o gol. Aquele gol de cabeça, né? O O peixinho. O César esteve por aqui também. Ele fez o gol, nós ganhamos 2-1. Mas o Renato, ele é o símbolo do Grêmio, ele é o esteio do Grêmio, ele é a conquista maior do Grêmio, porque eu acompanhei ele jogar. O Renato não tinha boca não, ele jogava, ele podia dormir tarde, não interessava, ele jogava. Então, ele era o tipo do Grêmio, a Libertadores e o Mundial. O Renato é o símbolo do Grêmio. Segundo o Renato Gaúcho, o Pelé chegou pra ele e falou, ó, Renato, eu fiz aí mais de 1 milhão de gols aí, mil gols, e o Renato falou pra ele, ó, 5. cada gol que tu fez representa uma que eu peguei aí. Sabe que ele era atividade, não? A primeira, Porto Alegre, eu esqueci. Cláudio Valério, quem que é o maior ídolo do Grêmio, na tua Com opinião? certeza, o Renato. Renato Portaluppi. Guri de Bento Gonçalves. 22 anos, fazer o que esse cara fez no Mundial, esse cara jogou demais. Assistam, entra no YouTube e assistam você vê. Ele foi atacante, meia cancha, ele foi zagueiro, ele foi capitão. Até lutador ele era, às vezes. Não, mas ele queria ganhar, ele estava possuído, esse cara acabou com o jogo. E aonde ele jogou, ele foi campeão. Gol de barriga, gol de Flamengo, Fluminense, no Roma, foi isso. Eu errei lá com o Romário, lá que a pessoa do Romário. Autoestima e personalidade. Esse é o problema. É verdade. Clério, na tua opinião, quem que é o maior ídolo aí do Grêmio? Graças a Deus eu consegui ver Renato Gaúcho jogando. Eu nasci em 75, eu lembro que eu era bem vizinho ainda de tudo. Mas ele ainda arrebentava. É aquela questão, hoje você vê muitos livros que você vê jogador dentro por aí. Foi inventado naquela época, né? Os caras pegavam a bola, eles eram incríveis. O Renato é exemplo disso aí. Quem assistiu o Renato jogando, quem é gremista, não tem como você eleger o outro ídolo.